Saudações pessoal, eu sou Aldo Caetano, terapeuta integrativo e dou as boas-vindas a você aqui no meu canal na nossa jornada do autoconhecimento. Por que é que uma boa parcela das pessoas gosta de se colocar no lugar de vítima, do pobre coitado, de viver acima da vitimização? Nos nossos círculos de convívios sociais, nós temos pessoas e as mais diversas pessoas e com certeza os mais diversos tipos de comportamento. E um desses tipos é justamente a vitimização. O que é a vitimização? Antes de entender o que é a vitimização, precisamos entender o que não é a vitimização. A não vitimização é quando acontece algo, algum infortúnio conosco, com a nossa vida, uma perda, um luto, um incidente, algo que nos causa dor e sofrimento, e que isso aconteceu conosco, que nós passamos, né? Precisamos vivenciar algumas coisas, e depois disso nós nos restauramos e seguimos a nossa vida. Então, esses momentos vão acontecer na nossa vida e que cabe a cada um de nós, né, erguer a cabeça, levantar a cabeça e seguir adiante. Isso não é vitimização. A vitimização é aquela pessoa que é sempre o coitado, que é sempre o sofredor, que é sempre o boi de piranha, é sempre ele que vai na frente, essas coisas só acontecem com ele. Eu sabia, não aconteceria com ninguém, só aconteceria comigo. Ninguém consegue entender como só eu passo por isso. Então são aquelas pessoas que têm um apego muito grande com o sofrimento. Nem é com a dor, é com o sofrimento. Elas querem se apegar com esse sofrimento. E que esse sofrimento é dela e que ninguém vai tirar. Mas por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas gostam? Por que as pessoas querem viver no processo de vitimização? Por alguns fatores. Por exemplo, benefícios. As pessoas que vivem no processo de vitimização, elas conseguem ver benefícios, elas conseguem ver vantagens. Ou seja, inicialmente eu começo a ajudar aquela pessoa e depois deixa de ser uma ajuda e passa a ser uma obrigação. Isso na cabeça dessa pessoa. Por quê? Porque inicialmente eu ajudo, depois eu passo a fazer por ela. Então a vitimização, ela começa a montar algumas armadilhas e se nós não tivermos cuidado, nós vamos entrar. A outra vantagem que é vista na vitimização, ou que reforça a vitimização, é que a vítima, ela acaba recebendo mais atenção. Faz parte do ser humano esse processo de atenção, de solidariedade, de estender a mão. E que isso deve acontecer. Não podemos perder isso nunca. Só que nós precisamos entender de que esse papel ele vai ser feito em situações pontuais. Nós precisamos entender que o outro vai precisar da nossa ajuda, do nosso apoio, de um ombro amigo, de uma palavra de incentivo, mas que ele também precisa fazer o esforço dele. Só que na vitimização, quando as pessoas ganham essa atenção, que em muitos casos ela não teve antes, ela vai entender que quanto mais ela permanece no sofrimento, quanto maior for o dano a ela, maior será essa atenção. E outro fator também é que a vitimização traz para essas pessoas o heroísmo. Tem pessoas que se sentem verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas por estarem na vitimização. A vitimização para elas é comparada a um ato heróico. Como é que você está nesse relacionamento tão tóxico e não sai dele? É porque Deus me deu essa missão, é porque eu recebi esse fardo, é que eu tenho essa sina e eu tenho que cumprir. Olha quanto sofrimento revestido de heroísmo.
porque só eu consigo passar. As pessoas falam que não entendem, só eu realmente consigo aguentar esse fardo. Então, essas pessoas começam a encobrir o seu sofrimento com o ato heróico. E quanto mais heróis eles se tornam, mais admirados eles são. Então, as pessoas que entram nessa, sabe, nessa roda constante, nessa bola de neve da vitimização, elas vão se agregando, vão se juntando dos mais diversos argumentos para continuar no processo de vitimização. Existia uma atriz que eu sempre gostei muito dela, a Nair Belo, que ela já é falecida, e uma das características de Nair Belo era o bom humor, e sempre gostei muito dela. Eu assisti uma entrevista de Nair Belo quando alguém perguntou qual foi a pior fase da vida dela, se foi quando ela perdeu o filho, e ela disse que não. Ela disse que a pior fase da vida dela, né? A pior fase foi quando ela se tornou vítima do sofrimento em que ela se colocou. E a pessoa, quando fez a pergunta, né, como a sua pior fase foi essa e não quando você perdeu o filho? E ela disse o seguinte: quando eu perdi meu filho, e eu fiquei muito, muito triste, todo mundo estava lá em casa todos os dias. Eu quase não tinha tempo de ficar só. Só que, quanto mais as pessoas iam, mais triste eu ficava. Mais sofrimento elas viam em mim. E por quê? Como eu não queria ficar só, eu entendi que o meu sofrimento, a minha dor, a minha tristeza fazia com que essas pessoas não deixassem de ir lá em casa. Só que isso passou 1 mês, 2, 6 meses. E as pessoas começaram a deixar de ir na minha casa. E aí ela disse que gerou uma revolta nela. Nunca foram meus amigos, estão me abandonando, como é que eu estou nesse processo de luto, de dor, de tristeza, de sofrimento, e essas pessoas nem ligam mais para mim, não vêm mais aqui. E até que uma amiga dela ligou, e ela meio arredia falou, e a amiga teve coragem e falou para ela: Nair, nós queremos ver você bem, mas quanto mais nós vamos aí, mais triste você fica, e ninguém está mais suportando isso. E aí ela disse que desligou o telefone com muita raiva e chorou muito, e depois ela parou e pensou: eles estão com razão. Quem é que quer ficar ao lado de alguém que só reclama? Como é que as pessoas vão querer ficar do lado de alguém que só chora, que só se lamenta, que só fala de fatos tristes, que vive repetindo o mesmo problema, que vive se lamentando o tempo todo e que nada está bom para ela? E ela, quando fez esse questionamento, essa análise dela, ela se olhou no espelho e ela disse que ela havia se abandonado. Deixou de lado a vaidade, deixou de lado o sorriso, deixou de sair de casa. E ela disse que aos poucos começou a voltar a fazer isso. E, coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidências, ela falou que os amigos dela começaram a voltar. E aí foi quando ela entendeu de que a melhor parte não era eles verem ela chorando, mas sim eles a verem se reerguer. Em um momento de dor, de tristeza, não é fácil nós fazermos esse processo, mas se torna mais fácil, né, ou menos difícil quando nós observamos as escadas que são colocadas, as cordas que são lançadas, as mãos que são estendidas. Só que também precisa de um esforço meu para querer subir essa escada. E precisa um esforço meu de olhar e reconhecer que lançaram essa corda para que eu me agarrasse e saísse daqui. Para que eu também levantasse a minha mão e segurasse a mão estendida, para que eu pudesse melhorar o meu contexto, para que eu pudesse sair desse cenário. Quem vive no processo de vitimização
não olha nada disso. E até quando nós tentamos ajudar, quando nós ajudamos, queremos dar uma palavra de apoio e dar sugestões, elas recusam, elas começam a colocar 1001 pretextos, porque no fundo, gente, as pessoas que estão no processo, que estão lá na vitimização, vestindo essa capa de super-herói disfarçada, onde realmente só se colocam no lugar de vítimas, elas já sabem o que precisam fazer. Só que elas ainda não têm como fazer isso. Elas não conseguem. E elas preferem continuar na sua zona de dor e de sofrimento, mas que não deixa de ser uma zona de conforto. Então, essas pessoas se negam. Elas não querem observar as saídas, as oportunidades que têm. E que isso é um direito delas. Só que nós precisamos também entender de que estar disponível para alguém, estar solidário com alguém, não nos obriga em hipótese nenhuma a fazer o que só ela pode fazer. Nós podemos até clarear o túnel, nós podemos até apontar a luz do túnel, nós podemos até estar do lado dessa pessoa no seu caminhar, mas jamais poderemos fazer o caminho que só ela pode fazer. E entender de que isso vai depender única e exclusivamente dela. Então, nesse processo de vitimização, nós não podemos permitir que essas pessoas também nos puxem para dentro desse buraco que elas estão. Não podemos permitir que elas também nos mostrem que nós temos muito mais do que reclamar do que para agradecer. Não é assim. Nós precisamos entender de que aquilo é o momento dela, que eu desejo ajudar, que eu desejo vê-la bem, mas que se nesse momento ela não está preparada, eu também preciso entender de que a minha parte foi feita e que, em hipótese alguma, eu posso fazer a parte do outro. E que mesmo que essa pessoa não entenda que eu não posso fazer a parte dela e que ela até quer que eu fique sofrendo ali com ela, eu não posso me penalizar diante disso. Esse olhar de compaixão, ele precisa existir, mas também precisa existir o nosso olhar de realidade, que a minha parte já foi feita e eu só posso ir até aqui. A partir daqui é com ela. Afinal de contas, a nossa parte nós já estamos fazendo, seguindo a nossa vida e olhando para o nosso túnel, para a nossa luz e seguindo o nosso próprio caminho. Agradeço a presença de vocês e até a próxima.